Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo pra você. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao canal. Se você ainda não me conhecia, já se inscreve aí para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Aqui eu falo sobre concursos públicos, principalmente os da área administrativa, sem enrolação nenhuma. Vamos falar sobre a lei geral dos concursos públicos, provas online, e vou fazer comentários aqui sobre cada artigo dessa lei, uma lei pequena. Então vamos lá que eu vou destrinchar cuidadosamente cada um desses 12 artigos aqui do projeto de lei que foi aprovado hoje e fazer meus comentários aqui com toda a minha experiência sobre concursos públicos como concurseiro, como servidor e também lidando aqui com toda a comunidade que sonha com uma vaga no serviço público. Notícia quentinha saiu hoje aqui no G1. Senado aprova proposta que cria regras nacionais para concursos públicos e permite provas online. Encontrei aqui o projeto de lei para mostrar para você na íntegra e o texto é esse aqui. Vamos parte por parte aqui, direto ao ponto. Cada um dos artigos eu vou ver aqui e também fazer os meus comentários, beleza? Artigo 1º, essa lei estabelece normas gerais sobre concurso público para provimento de cargos e empregos para assegurar a aplicação dos princípios da administração pública e do disposto no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, que fala ali da administração pública. Até aqui, nada demais. Os concursos públicos serão regidos por esta lei, pelas leis e regulamentos específicos no que forem compatíveis com esta lei e pelos respectivos editais. Esta lei aplica-se subsidiariamente aos concursos públicos previstos no parágrafo 2º do artigo 131 e no artigo 132 da Constituição Federal. Deixei aberto aqui, ó. Artigo 131, Advocacia Geral. 132, Procuradores do Estado e Distrito Federal. Provavelmente são carreiras aqui que já têm previsões específicas. Esta lei não se aplica aos concursos públicos, ó. Não se aplica aos concursos públicos previstos no artigo 93, parágrafo 3º do artigo 129, parágrafo 1º do artigo 134 e inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição Federal. Vamos lá, 93, 129, 134, 142. Magistratura, Justiça Militar, Ministério Público, Forças Armadas, beleza? Provavelmente tem regulamentos próprios aqui. Também não se aplicam às empresas públicas e sociedade de economia mista que não recebam recursos da União e das empresas públicas e das sociedades de economia mista que não recebam recurso aqui, Estados, Município e Distrito Federal. É facultada a aplicação total ou parcial desta lei, se previsto no ato que autorizar a sua abertura, aos concursos que se refere o parágrafo 3º desse artigo, bem como aos processos relativos aos casos do inciso 9 do caput do artigo 37, parágrafo 4º, artigo 198 e 207 da Constituição. Não vimos esses, que parece saúde, 207, universidades, ó, de professores, técnicos e cientistas estrangeiros, beleza? Então é um concurso bem específico aqui, onde não se aplica essa regulamentação. O que eu tenho de comentário a fazer a respeito desse primeiro artigo aqui? Eles deixaram ali a possibilidade de o ato que autoriza a abertura do concurso possibilitar a aplicação dessa lei, mesmo nos casos de concursos que não foram obrigados a usar essa lei aqui. Provavelmente carreiras e concursos que já têm uma regulamentação própria, já têm uma organização diferente, já que os principais ganhos de uma regulamentação de concursos públicos vai para os concursos pouco organizados, digamos assim, né? Pouco padronizados, concursos municipais, estaduais, muita coisa aí correndo solta, um concurso de um jeito, outro de outro. Então a ideia é essa, e esses mais específicos costumam já ter um rito bem tradicional ali, já ter coisas mais organizadas do que, de modo geral, a gente vê por aí. Artigo 2º, o concurso público tem por objetivo a seleção isonômica de candidatos fundamentalmente por meio da avaliação de conhecimentos, habilidades e, nos casos em que couber, das competências necessárias ao desempenho com eficiência das atribuições do cargo ou emprego público, assegurada nos termos do edital do concurso e da legislação a promoção da diversidade no setor público. Para fins dessa lei, considera-se conhecimentos, domínio de matérias ou conteúdos relacionados às atribuições, habilidades, aptidão intelectual ou física para a execução prática de atividades compatíveis com as atribuições, competências, aspectos comportamentais vinculados às atribuições. Sem prejuízo de outras formas ou etapas de avaliação previstas no edital, o concurso público compreenderá, no mínimo, a avaliação por provas e títulos, facultada a realização de curso ou programa de formação, desde que justificada ante a natureza das atribuições do cargo e com previsão no edital. O curso-programa de formação será obrigatório quando assim dispuser a lei específica da respectiva carreira. Meio que não muda muita coisa, né? É vedado em qualquer fase ou etapa do concurso público a discriminação ilegítima de candidatos, com base em aspectos de idade, sexo, estado civil, condição física, etc, etc.
É porque a discriminação legítima ela é possível, né? Você tem aí cota, que é uma discriminação legítima. Você tem questão aqui de proveniência local de origem. Por exemplo, agente comunitário de saúde é um concurso que você vê que a pessoa tem que morar naquela região que vai trabalhar ali. Então, existem as discriminações legítimas aqui, né? Artigo 3º. Autorização para abertura do concurso deverá ser expressamente motivada com, no mínimo, evolução do quadro de pessoal nos últimos 5 anos, estimativa das necessidades futuras, face meta de desempenho para os próximos 5 anos. Isso aqui já é um padrão de qualidade que rola na maioria dos concursos, concursos federais, concursos maiores, mas que, eventualmente, tem um concurso que sai sem uma dessas coisas aqui. Concurso para Câmara de um município, alguma coisa assim, não vai poder nem ser publicado mais, não vai poder nem ser autorizado se não cumprir esse rito aqui. E aí já ajuda, né? Porque já cansei de ver edital na praça e ser anulado o concurso, ou voltar atrás, ou adiar a prova, ou suspender, porque alguma dessas coisas aqui não estava legal. E aí tinha que vir ali o Ministério Público, ou algum órgão de controle. Imagino que fosse uma fundamentação dentro do processo, um trabalho, porque não era tão preto no branco assim. E agora tendo uma lei aqui, é só mostrar, olha, tem que cumprir esse artigo aqui da lei. Vai lá, faz o seu estudo, coloca aqui, tá tudo certo. Na verdade, não vai nem precisar, né? Porque os concursos ao longo do tempo vão começar a ser feitos já na integralidade com todos esses aspectos aqui sendo observados. Denominação em quantidade, inexistência de concurso anterior válido para os mesmos postos com candidato aprovado e não nomeado. Aqui eu tenho uma observação a fazer a respeito dos concursos federais, principalmente para o Poder Executivo Federal, tá? A gente tem aqui o Decreto 9739 de 2019, a gente tem relação de limite de candidatos aprovados, e aqui a gente define um candidato aprovado num desses concursos federais. Os candidatos não classificados no quantitativo máximo de aprovados de que trata o anexo 2, ainda que tenham atingido a nota mínima, estarão automaticamente reprovados do concurso. A gente vem no anexo 2 e a gente vê aqui, ó, se o concurso tem uma vaga imediata no edital, a gente tem 5 candidatos considerados aprovados. Se tem, sei lá, 12 vagas, a gente tem 42 candidatos considerados aprovados. Então, se eu tenho um cadastro de reserva vigente, a gente não vai poder ter a abertura do concurso considerando esse ponto aqui, beleza? Porque vai ter candidato aprovado, então enquanto não chamar aquele cadastro ali, a gente não pode abrir um outro concurso. Adequação de provimento dos postos em face das necessidades e possibilidades da administração, estimativa do impacto orçamentário, isso daqui é da LRF, né? Isso daqui é uma exigência da LRF e eles só replicaram ela para cá. Parágrafo único, se houver concurso anterior válido com candidato aprovado e não nomeado para os mesmos postos, fica autorizada a abertura excepcional de novo concurso. Mediante demonstração de insuficiência da quantidade de candidatos. Então, volta aqui, ó. Aqui falou que não podia e aqui fala que pode, desde que demonstrado que aquele cadastro de reserva ele não vai ser suficiente. Aconteceu isso aqui recentemente com a UFRJ, por exemplo. Quando o edital do concurso saiu, eu já estava falando aqui, cara, esse cadastro aí zero assim, ó. Eles vão ficar sem gente para nomear e vão precisar abrir outro concurso. Inclusive, muito em breve eu trago aqui um vídeo no canal especial sobre esse concurso e por que não saiu outro ainda, beleza? E isso daqui é bem fácil de enxergar quando você olha para o histórico, para a rotatividade do órgão. Quantas pessoas faleceram, se aposentaram, passaram em outros concursos. E tem um site onde dá para você fazer isso, pelo menos com concursos federais. É esse aqui, ó. Chama Painel Estatístico de Pessoal. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso daqui, para não ficar denso, fugir muito do assunto, ensinar a navegar nesse painel e como extrair as melhores informações. Já mostrei em diversos vídeos aqui do canal, mas não vídeos específicos sobre como usar essa ferramenta, essa plataforma. Artigo 4º. O planejamento e execução do concurso poderão, por ato da autoridade competente para autorizar sua abertura, ser atribuídos à comissão organizadora, órgão ou entidade pública pertencente ao mesmo ente federativo ou, excepcionalmente, a ente diverso que esteja especializado na seleção, na capacitação ou na avaliação de servidores ou empregados públicos. Legal isso aqui, aqui eu penso logo em universidade, né, tanto no âmbito federal quanto estadual, órgãos mais relacionados ao ensino ou capacitação, como as escolas de contas, escolas de gestão aí, interessante isso aqui. A comissão organizadora será composta por número ímpar de membros, isso daqui é padrão, tá? Vou passar um pouco mais rápido por esse artigo aqui. Vedada a participação de quem tenha vínculo com entidades
direcionadas à preparação para concursos públicos ou à sua execução, interessante. Deve ser substituído membro da comissão cujo cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim até o 3º grau inscreva-se como candidato no concurso público. Compete à comissão organizadora planejar todas as etapas, identificar os conhecimentos, habilidades, quando for o caso, competências, decidir sobre os tipos de prova e os critérios de avaliação mais adequados à seleção, definir com base nas atribuições dos postos o conteúdo programático, atividades práticas e aspectos comportamentais a serem avaliados, decidir sobre o uso da avaliação por títulos, fazer publicar o edital, executar todas as fases, designar os avaliadores das provas, com formação acadêmica e atividade profissional compatíveis, importante, né? Designar supervisores do programa de formação segundo os requisitos, por decisão da comissão organizadora, a execução do concurso ou de suas etapas poderá ser atribuída à instituição especializada, que consultará formalmente a comissão organizadora sempre que houver dúvida quanto à execução do concurso público e será responsável por assegurar o sigilo das provas. Caberá à comissão organizadora exercer as competências previstas no inciso 1 a 5 do caput deste artigo. E aqui eu vou dar uma atenção maior, porque pode ter alguma coisa aqui que a gente já esperava para melhorar a vida do concurseiro, e vamos ver também o que pode ter eventualmente ficado de fora. O edital do concurso público deverá prever, no mínimo, denominação e quantidade dos postos a prover, assim como o ato de autorização do concurso, né? Com descrição das atribuições e conhecimentos, habilidades e competências necessários que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. A identificação do ato que autorizou o certame, leis de criação e regulamento dos postos, bem como o vencimento inicial, com discriminação das parcelas que compõem. As etapas do concurso público, os tipos de prova e os critérios de avaliação com especificação do conteúdo programático, atividades práticas e, quando for o caso, aspectos comportamentais a serem avaliados. Isso aqui é o psicotécnico, né? Ou algo assim. Não sei se isso daqui vai rolar para todo tipo de concurso agora. A gente tem alguns concursos sensíveis já onde isso acontece, concurso militar, tem muito ali concurso para área policial, segurança. Quando couber, os títulos a serem considerados e sua forma de avaliação. A instituição especializada responsável pela execução do concurso, a sistemática do programa de formação, os critérios de classificação, desempate e aprovação no concurso público, bem como os requisitos para nomeação, os percentuais mínimos e máximos de vagas destinadas a pessoa com deficiência ou que se enquadrem nas hipóteses legais de ações afirmativas. Tem que ter, é obrigado a ter no edital. Já vi concurso voltar, tá? Edital voltar aí pro forno por conta disso daqui. E depois o concurso ter que ser refeito, inscrições reabertas, devolvidas, enfim. As condições para a realização das provas por pessoas em situação especial, as formas de divulgação dos resultados, a forma e o prazo para interposição de recursos, o prazo de validade do concurso. Padrão. É o que a gente já tem, né? Num concurso normal, bem feito e tal. Tem todas essas informações aqui, mas em alguns concursos, algumas dessas informações faltam, né? Já vi concurso saindo sem abrir prazo de inscrição e abrir posteriormente com retificação de edital. É coisa maluca, né? Sair sem conteúdo programático, o conteúdo sair meses depois, cada loucura que a gente vê. Então agora não poderia mais, né? Porque eu preciso ter aqui, cadê, ó? Conteúdo programático, ó. Tipos de prova, critérios de avaliação com especificação do conteúdo programático, tá vendo? Então tem que sair no edital. Isso daqui é o mínimo para o edital existir. Já vai dar uma padronizada aí nesse sentido, né? Se você já viu algum concurso parecido, deixa um comentário aqui. E nesse ponto chegamos aqui ao ponto crítico, né? Que tá aí no título do vídeo. Concurso com prova online, cara. Você concorda que dá para fazer um concurso à distância com lisura, garantindo ali a segurança? Tu acha que isso evita a fraude por causa do transporte das provas, dos gabaritos, evita algum tipo de vazamento ou piora a situação? Deixa um comentário aqui com a sua opinião antes da gente entrar nesse tema. E se você não se inscreveu lá no início do vídeo, tá assistindo até esse momento, por favor, se inscreve aqui no canal também, isso me ajuda bastante e você fica por dentro aí dos próximos vídeos sobre o tema. Vamos lá. O concurso poderá ser realizado total ou parcialmente à distância, de forma online ou por plataforma eletrônica com acesso individual seguro em ambiente controlado, desde que garantida a igualdade de acesso às ferramentas e dispositivos do ambiente virtual. Não sei, mas eu acho que, pô, no Brasil, cara, tu fazer isso aqui é complicado. Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo depende de regulamentação, que poderá ser geral para o ente da federação ou específica para cada órgão ou entidade, com consulta pública prévia ou obrigatória,
observados os padrões de segurança e informações previstos em lei. Como a lei não exigiu que essa regulamentação fosse feita por uma lei, ela pode acontecer por decreto, é a minha interpretação, e ela pode ser específica para o ente da federação. O órgão ou entidade quer fazer uma regulamentação para aplicar esse tipo de prova, acha que para a situação específica dele faz sentido, ele vai lá e regulamenta mesmo que não haja uma regulamentação a nível do ente da federação. Seria isso, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, não é algo imediato, mas ao mesmo tempo é algo que pode acontecer no curto prazo, porque não pede que seja por lei essa regulamentação, então ela pode ser por decreto. Vamos aguardar aí. Normalmente o que acontece é que primeiro o Poder Executivo Federal regulamenta e depois a gente vê as réplicas e tréplicas. E o que não ficou claro para mim aqui é se isso foca na logística, em questão de vazamento de gabarito, de prova e tudo mais. E você vai até um lugar e de lá você senta num computadorzinho ali na sala, um monte de gente, um monte de computadores ou tablets ou alguma coisa assim, e ali vocês fazem a prova. E se for dessa forma, você só está trocando o papel pelo computador e talvez você realmente aumente a segurança, melhore talvez a logística. Não sei exatamente como que funcionaria isso e se aplicaria principalmente a concursos com um número de candidatos reduzido, eu imagino, né? Porque você precisa de uma estrutura gigantesca para fazer isso. Agora, se for você entrar no seu celular, por exemplo, e resolver a prova no tablet, no computador, já é um pouco mais complicado, mas teria como fazer algum tipo de reconhecimento facial durante a prova toda para garantir que é você que está fazendo, mas como que tu vai prevenir que a pessoa colhe ou algo do tipo? Não sei exatamente como que poderia ser feito isso daqui. Cara, eu sinceramente fico com o pé atrás em relação a isso daqui, mas eu não tive contato com muitas experiências desse tipo de aplicação de prova para saber como que funciona exatamente e poder fazer um juízo de valor aqui. A princípio me assusta isso daqui, né? O concurso poderá ser realizado total ou parcialmente à distância? Como assim, cara? É óbvio que vão dar um jeito de fraudar isso daqui, que vai surgir, porra, uma puta máfia, um comércio aí de pagar para as pessoas fazerem prova, sei lá, né? Brasil, cara, Brasil, isso aqui é Brasil. Sei lá, nesse parcialmente à distância aqui, deixa eu pensar em algo que eu acharia razoável. Sei lá, uma prova de digitação, uma prova de... naquela parte ali de prova de habilidades. Elabora aí um documento, um memorando, uma ata, alguma coisa. E aí você acessar alguma coisa ali com a sua senha, sei lá, o certificado digital, colocar a câmera. Cara, não sei. Quando eu tento pensar em soluções, fica cada vez mais complicado na minha cabeça. Eu não sei como é que esse negócio vai funcionar, não. Mas tá aqui. Vamos continuar e você deixa seu comentário aí a respeito. Artigo 9º. As provas do concurso público deverão avaliar os conhecimentos, habilidades e, quando for o caso, competências necessárias ao desempenho de modo combinado ou distribuído por diferentes etapas. Tá vendo isso daqui que eu tô falando? Esse parcialmente à distância, ele pode ajudar em alguma etapa, né? Agora, o totalmente online, cara, me causa estranheza. As provas poderão ser classificatórias, eliminatórias ou classificatórias e eliminatórias, independente do seu tipo ou critério de avaliação, sem prejuízo de outros tipos de prova previstos. São formas válidas de avaliação de conhecimentos, provas escritas, objetivas ou dissertativas e provas orais que cubram conteúdos gerais ou específicos, de habilidades, elaboração de documentos e simulação de tarefas próprias do posto, bem como de testes físicos compatíveis com suas atividades, de competências, avaliação psicológica, exame de rigidez mental ou teste psicotécnico conduzido por profissional habilitado nos termos da regulamentação específica. Até aqui nada demais. A maior novidade que a gente tem aqui é a presença dessa prova de habilidades, né? Porque eu já vi isso aqui em algum concurso, muito raro, sabe? Mas a gente já viu prova de digitação, concursos mais avançados, assim, elaborar peça técnica e tal, mas não sei se necessariamente seria habilidades ou conhecimentos. Eu acho que seria mais uma mistura das duas, né? Aqui, ó. Inclusive está previsto aqui: o edital indicará de modo claro para cada tipo de prova se a avaliação será de conhecimentos, habilidades ou competências, facultada a combinação de tais avaliações em uma mesma prova ou etapa. Então, essa que eu estava falando, provavelmente ali uma peça técnica redigida num concurso para, sei lá, um tribunal de contas, um concurso para nível superior, seria uma prova de habilidades e conhecimentos mesclada ali. Artigo 11. A realização de curso ou programa de formação é facultativa, ressalvada a disposição diversa em lei. O curso ou programa de formação poderá ser de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório, introduzirá os candidatos às atividades do órgão, avaliará desempenho na execução das atribuições, etc, etc, né? Aí que fala do curso. Treinamento para as atividades terá por base as práticas que integrem a rotina do posto, vedado o exercício de competências decisórias,
óbvio, né? Tu tá no curso ainda. Será considerado reprovado, consequentemente eliminado do concurso, candidato que não formalizar a matrícula ou que não cumprir no mínimo 85% de sua carga horária. Interessantíssimo, né? Já tem uma previsão aqui que provavelmente uniformiza muita coisa aí. Duração do programa será definida em regulamento. Observado o mínimo de 1 mês e salvo previsão diversa, máximo de 3 meses. E aqui chegamos ao último artigo. Ah, não, o último não, ó, são 13 artigos. O último é esta lei entra em vigor, etc, etc. Decisão controladora ou judicial que, com base em valores jurídicos abstratos, impugnar tipo de prova ou critério de avaliação previsto no edital do concurso, deverá considerar as consequências práticas da medida, especialmente em função dos conhecimentos, habilidades e competências necessários ao desempenho das atribuições do cargo ou emprego. Essa lei entra em vigor no dia 1º de janeiro do 4º ano após sua edição, podendo sua aplicação ser antecipada pelo ato que autorizar a abertura de cada concurso. Deixa eu traduzir aqui para você. Mudaram algumas coisas ali para concursos que já funcionam mais ou menos dentro desses termos. Não são mudanças muito grandes a fazer, mas como ela trouxe inovações, ela joga para 4 anos para frente a vigência dessa lei.